Por que algumas mulheres demoram, às vezes, décadas até chegar no diagnóstico de TDAH? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento. Aqui no meu canal falo sobre saúde mental. Então vamos falar desse diagnóstico tardio em mulheres, né? Então, infelizmente ainda é um dado comum, né? É bastante comum que as meninas não recebam esse diagnóstico durante a infância. Tem alguns pontos importantes, né? Então, historicamente, quando se iniciou os estudos em TDAH, nós, né, pesquisadores profissionais, imaginávamos que era um transtorno que acometia apenas a meninos, mas isso tem muitos anos. Então, essa é uma questão. Outro ponto importante, uma boa parte das meninas apresentam o TDAH do tipo predominantemente desatento. Então, o que acontece? Essas meninas, elas passam ali durante a vida escolar, que é a idade, né, nesse período em que geralmente as crianças são diagnosticadas, né? Então, nesse início da fase escolar, geralmente ali próximo dos 6, 7 anos, né, onde os professores têm demandas muito específicas em relação ao desenvolvimento escolar, em casa também. Então, esses sinais acabam ficando muito aparentes nos primeiros anos ali de vida escolar da criança. Essas meninas, elas apresentam comportamentos então desatentos, e o comportamento desatento está relacionado a quê? A ficar muito mais quieta, não dá trabalho, não chama tanta atenção, então fica ali no mundo dela, assim, se distrai completamente. Então não é aquela criança que dá trabalho, que chama muito atenção, né, ali dos professores ou até dos familiares. Então o que acontece? Essas meninas passam ali no seu desenvolvimento escolar, muitas vezes durante toda a sua adolescência, com dificuldades importantes, né, relacionadas à desatenção, que vai causar prejuízo na vida escolar, pode causar prejuízo nas relações, na autoestima. Só que isso passa um pouco desapercebido, né? Eu passava mais, a gente fala tanto do TDAH, a gente espera que cada vez mais o diagnóstico seja feito precocemente, mas acaba acontecendo. Então ela passa pela vida escolar com dificuldade, adolescência, inicia a vida adulta, às vezes com dificuldade no trabalho, etc. Mas o que acontece, então, que é bem comum? Na vida adulta, é comum que quando ela busque o profissional de saúde mental, ela venha com queixas relacionadas a comorbidades. Então é muito comum que essa mulher busque um atendimento porque ela está com sinais de ansiedade ou depressão. Então ela vai relatar ali aquele desconforto, o sofrimento, os prejuízos, e às vezes ela não vai relatar nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, os sinais relacionados à desatenção, à própria hiperatividade e impulsividade, porque são comportamentos que acompanham ela pela vida inteira, ou seja, para ela é o comportamento comum, aquilo é do dia a dia, da rotina dela, né? Então aquela mente agitada, acelerada, ou aquela desatenção em relação, tem que perguntar muitas vezes, tem que retomar muitas vezes a leitura, verificar tantas vezes os trabalhos, projetos, ter uma dificuldade enorme com organização, rotina, né, com as tarefas do trabalho, em casa, mas esses são comportamentos que já fazem parte da rotina dela. Então muitas, pelo menos não inicialmente, vão trazer esse tipo de queixa, vão trazer as comorbidades. Então vai começar a tratar ansiedade, começar a tratar depressão, e aí durante esse percurso esses outros sinais vão ficando mais aparentes, né, e aí vai identificando prejuízos, etc. A gente tem mudado isso com as redes sociais, com toda essa exposição maciça aí que a gente vem falando, né, e explicando os sintomas relacionados ao TDAH. Mas essa história que eu tô contando aqui para vocês é um caminho bastante comum, muito ruim, né? Os prejuízos são enormes. Então a gente vai ter prejuízos relacionados à área financeira, à área educacional, situações de risco, né, em que essas meninas passam ali durante a adolescência. É muito comum que façam uso abusivo de álcool, principalmente na juventude, né, adolescência. Isso vai acarretando uma série de prejuízos ali, e aí na vida adulta elas acabam buscando uma boa parte por conta dessas comorbidade, desses prejuízos aí que tiveram presentes aí no desenvolvimento dela, até conseguir chegar no diagnóstico do TDAH. Então esse é um caminho comum, um caminho muito ruim. Então nós falamos tanto da importância do diagnóstico precoce, né? Eu aqui
em todas as minhas redes sociais falam tanto dos sintomas do TDAH no adulto, justamente para a gente despertar isso, se isso não foi diagnosticado lá atrás, mas o quanto antes. É mais comum que elas passem desapercebidas, né, que esses sintomas aí não sejam tão aparentes e que elas recebam um diagnóstico muito tardio, né? Obviamente, quando esse diagnóstico chega já com prejuízos importantes em diferentes áreas da vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você tem outras dúvidas, comenta aqui comigo. Até o próximo vídeo.